Vocês é o seguinte, passando um pouco aí da visão que eu tive sobre o dólar, certo? O dólar abriu, veio testar essa região aqui, que é uma região de suporte, certo? Então ele teria a obrigação de romper essa região. Não romper da região, nos deu aí o gatilho do dia, que foi compra. Como eu havia falado a vocês, provavelmente seria uma correção mais forte, porque toda vez que o mercado, né, ele tem uma tendência de euforia, outro dia ele volta para testar. Então, qual foi a minha entrada? A gente teve uma entrada aqui, 20 pontos, e outra entrada aqui de 23 pontos. Onde foi, no caso, minha entrada. Né? O preço abriu, nos deu aqui um pullback, primeiro pullback do dia foi esse pullback aqui, certo? Abriu, já nos deu uma entrada, certo? Eu não entrei por aqui, mesmo com rompimento de máxima. Só que quando ele voltou para testar a máxima aqui, foi a minha entrada. A gente tem a nossa linha de pullback aqui, certo? Quem entrou no rompimento da linha de pullback ainda pegou 24 pontos e segurou. Eu entrei exatamente aqui. O preço no caso está dando até uma entrada nesse exato momento agora. A gente tem a nossa linha de pullback aqui, ó, porque ele rompeu esse fundo, então esse validou esse topo aqui. Rompendo aqui, voltou, linha de pullback, a gente tem entrada, certo? Então foi aqui a minha entrada. Por que eu entrei aqui? Primeiro que o preço estava fazendo isso, voltou para testar ajuste e a máxima do gatilho, certo? Voltou nesse pullback aqui, ó, perdeu linha de pullback, voltou para testar as costas da linha, aqui foi minha entrada. E eu peguei essa euforia aí, botei um alvo de 20 pontos, certo? Entrei com a mão hoje um pouco mais salgada. Então já coloquei o alvo aqui e peguei essa operação aí, certo? É o seguinte, indicadores funcionam muito bem, Porém, a tua visão gráfica ela tem que ser muito boa para você pegar e ter uma correlação com os indicadores, se você usa indicadores, certo? Porque assim, se você não tem uma visão gráfica muito boa, de que te adianta você ter indicadores? Você vai virar escravo dos indicadores, certo? O preço ele desconta tudo. Por que ele desconta tudo? A notícia ela acontece antes, ela acontece de fato antes. Porém, o preço ele desconta tudo. O rastro que o preço deixa, de fato, foi a intenção de quem quis deixar, certo? Então, a gente tem que ter essa correlação aí. Se eu uso indicador, certo? Então, eu tenho que saber, que conhecer a análise gráfica. Por exemplo, se a gente fosse usar uma média móvel aí de 50, que é a Gold, certo? Uma média móvel de 50. Ela exponencial. E eu não pegaria nenhuma operação. Talvez eu pegaria esta operação aqui, certo? Só que não colou na média. E vou mudar o tempo gráfico, vou voltar nos 5 minutos. Mesmo assim, se eu for esperar para operar só com as médias móveis, eu não tenho operação ainda, certo? Não teria operação no 1 minuto, não teria operação nos 5 minutos, certo? Não opero. Aí você perde muitas oportunidades, certo? Pela dependência de indicadores. Sendo que a gente tem operação aí para todo gosto. A gente teve operação de compra, aqui a gente teve operação de venda. Porque se a linha é um indicador de volume. Por que a linha é um indicador de volume? O volume da tendência, a força da tendência, entendeu? Por exemplo, aqui, para a gente pegar uma operação de venda, ele teria que romper a linha, rompeu, voltou para testar, não teve força. A gente tem a nossa linha de pullback aqui, linha de pullback,
entrou, você pegaria mais 16 pontos aí, em média. O que o mercado está querendo fazer agora? Ele testou essa linha, agora ele vai, voltou como pullback, agora a tendência é ele romper aqui e andar, certo? Ah, mas linha, rompeu linha, você entra. Velho, a linha ela é o indicador mais confiável que existe. Se você sabe usar a linha, acabou. Entendeu? Ela é o indicador mais confiável que existe. Porque ela acompanha de fato as movimentações se você sabe colocar.